because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Sou Michelle Henriques, do Leia Mulheres, do blog Feminist Horror. Eu sou Estefânia Amaral, do Cinematório e do Discos da ST. Eu sou Camila Vieira, do Sobre Cinema. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. O nosso tema de hoje vai ser a atriz, diretora e escritora Liv Ullmann. Eu tenho que agradecer aqui a pauta que hoje foi elaborada com muito carinho pela Mi. Então, sabemos que dá trabalho aí, a pauta tá linda. E a Liv Ullmann, ela é nascida no Japão, né? Essa é uma curiosidade, né? Porque, na verdade, a escolha da Liv Ullmann veio da enquete feita com madrinhas e padrinhos, que sempre são quem escolhe os temas dos nossos programas. E a enquete era uma cineasta da Ásia, né? E quem ganhou foi Liv Ullmann, então, né? Mas ela nasceu no Japão em 1938, mas é filha de noruegueses, né? E o pai dela é que trabalhava no Japão na época do nascimento. Quando ela tinha 2 anos de idade, a família dela já se mudou para o Canadá, então ela não ficou lá muito tempo. E ela ficou no Canadá até o falecimento do pai dela. Depois disso, a mãe e a irmã se mudaram de volta para a Noruega. E ela começou a carreira no teatro na década de 50. O primeiro papel de destaque foi Nora, na peça Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen. E ela ficou famosa por atuar em 10 filmes do Ingmar Bergman, entre eles Persona, Gritos e Sussurros e Sonata de Outono ao lado de Ingrid Bergman. E já teve mais de 40 indicações a prêmios, inclusive ao Oscar por seus papéis em Os Imigrantes e em Face a Face. Por Os Imigrantes, ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz. Em 2002, ela foi jurada de Cannes e no ano seguinte ela voltou ao papel de atriz em Sarabande, último filme do Bergman, no qual ela reprisou o papel de Cenas de um Casamento. A Liv Ullmann também narrou o curta de animação The Danish Poet, que venceu o Oscar nessa categoria de animação em 2007. Em 77, ela publicou o livro Mutações e também o livro Opções, em 1984. Em se tratando da direção, que vai ser o foco do nosso programa aqui, né, a estreia dela foi em 82, com um segmento do filme Love, e 10 anos depois ela co-dirigiu Sophie. Em 95 ela dirigiu Kirsten, Amor e Perdição, e no mesmo ano ela participou do documentário Lumière e Companhia, no qual cada diretor trabalhou em um curta usando o cinematógrafo original inventado pelos irmãos Lumière. Em 96 ela fez um filme para televisão chamado Encontros Privados, que vai estar na pauta do nosso programa de hoje, né, que tem o roteiro do próprio Bergman. E em 2000 ela dirigiu Infiel, também com o roteiro do Bergman. E 14 anos depois, a Liv Ullmann voltou à direção com uma adaptação de Miss Julie. E esses são os 3 filmes, né, sobre os quais a gente vai conversar hoje. Então, gente, assim, a filmografia dela como diretora não é tão extensa e não é tão fácil de encontrar, né? Mas o que a gente pode dizer é essa frequente troca e inspiração do trabalho dela com o trabalho do Bergman, que está ali se cruzando, até mesmo em se tratando do próprio roteiro, né? E do qual o único trabalho que ela não tem uma ligação, assim, com o Bergman dessas obras dela que a gente vai citar é esse último filme, Miss Julie, né? E o que vocês acharam desses filmes que a gente teve acesso? Bom, meu amor pela Liv Ullmann já é bem antigo.
Desde que eu assisti Persona, do Bergman, foi o primeiro filme dele que eu vi, eu fiquei completamente apaixonada por ela. Comecei a ver todos os filmes do Bergman, principalmente quando os que ela tinham ela, né? E um dia eu estava num sebo, aqui em São Paulo, e eu dei de cara com o livro Mutações, da Liv Ullmann, que eu nem sabia que tinha saído, né? E aí eu li e eu fiquei completamente obcecada pela carreira dela e tal, comecei a correr ainda mais atrás dos filmes. Nessas eu achei Infiel, foi o primeiro filme dela que eu assisti, dirigido por ela, né? E em 2008 eu tive a felicidade de conhecê-la pessoalmente, eu contei isso no nosso programa de 1 ano, né? Mas foi por ocasião do relançamento de Mutações pela finada Kozak Naif, né? E posso dizer que foi um dos dias mais bonitos da minha vida. Essa mulher é maravilhosa pessoalmente, ela é fofa, ela é simpática, ela é sorridente, enfim. E todo o encanto que eu tinha por ela foi só crescendo, né? E também tive a felicidade de assistir o Miss Julie no cinema, foi o único dela que eu vi na telona. E o primeiro filme da pauta que nós vamos discutir hoje, como é que é o nome dele em português, gente? Encontros Privados. Encontros Privados. O primeiro filme dela, o único filme dela que eu não tinha assistido ainda da nossa pauta foi Encontros Privados. E, bom, enfim, daqui a pouco a gente volta pra falar de cada um deles, mas já fica aqui meu discurso de fangirl de Liv Ullmann. Eu vou repetir um pouco aqui o discurso da Michelle, porque também comecei saga Bergman por Persona, fiquei embasbacada, né, que mulher. Mas eu sabia dela, assim, porque minha mãe tinha essas biografias, o Opções e o Mutações, né? Fui ler depois, mas assim, sabia da Liv Ullmann, sabia dos esquemas. Aí comecei a ver os filmes e tudo com ela, os filmes do Bergman. E ela é maravilhosa, assim, tipo, como diretora, vamos descobrir ao longo do programa. Mas também queria deixar o gostinho aqui da paixão pela atriz e pela escritora, né? Que eu gosto muito dos dois livros também. A Liv Ullmann eu conhecia também por causa dos filmes do Bergman. Na minha adolescência eu tive uma paixão assim, alucinada pela filmografia do Bergman. Eu fui procurar... O primeiro filme que eu vi foi Persona também. Então eu tive uma paixão imediata pela presença da Liv Ullmann e também da Bibi Andersson, que também era uma atriz que participava muito dos filmes do Bergman. Que eu acho a Bibi Andersson sensacional, gente. E as duas são muito monstruosas, num bom sentido, assim, no Persona. E o Persona, se eu não me engano, acho que foi o primeiro filme que a Liv Ullmann participou com o Bergman, e a partir disso eles passaram a ter uma relação. Pelo menos é o que tá dito no documentário Liv in Igma, de 2012, na verdade. E que a Liv Ullmann fala, né, de como ela conheceu o Bergman, como é que foi o casamento entre os dois. E ela fala muito da gravação do Persona. Então, essa descoberta da Liv Ullmann como atriz veio muito da filmografia do Ingmar Bergman. Vendo esses 3 filmes, que a gente vai comentar mais detalhadamente ao longo do podcast, eu percebo que há algumas recorrências, né, sempre... São filmes sobre a relação entre um homem e uma mulher. Sempre tem... o casamento é sempre questionado. O casamento tem alguma relação com adultério, com traição. Tem, na linguagem do próprio filme, né, tem uma influência muito teatral, principalmente porque 2 desses filmes o roteiro é do próprio Bergman, e o Bergman tinha essa influência teatral, ele era diretor de teatro também. E a Liv Ullmann era atriz de teatro, passou a ser atriz de cinema, então essa influência teatral está muito próxima nos filmes da Liv Ullmann, por causa da ênfase no trabalho dos atores e do texto, né? É muito claro, é muito visível nesses 3 filmes como ela prioriza isso. E são filmes bastante longos, né? Eu acho que os 2 principais, os 2 primeiros, eles têm mais de 2h30 de duração. Então, é interessante a gente também analisar cada um desses filmes também pelo uso de um só espaço cênico, né? E como é que esses atores vão interpretar esses papéis, esses personagens, dentro de um só espaço cênico ilimitado. Então, essa influência teatral é muito forte. Mas é admirável também acompanhar a Liv Ullmann como uma atriz e não só como diretora. É uma pena que tem poucos filmes aí disponíveis para a gente assistir dela. Bom, então falando desse primeiro filme, dirigido pela Liv Ullmann, sobre o qual a gente vai conversar hoje,
o Encontros Privados, né, de 95, que ele é, na verdade, um filme feito para TV, é uma sequência de As Melhores Intenções, do Billy August, e ele conta a história dos pais do Bergman, praticamente, assim, é um filme que tem algo de muito autobiográfico no roteiro, né, e o roteiro escrito pelo Bergman, né, e o filme ele é conduzido por meio de 5 conversas, começando com a Ana confessando pro seu tio Jacó, né, um padre, que tá tendo um caso com o seminarista Tomás. E o padre a convence a contar a verdade pro marido dela, que é o Henrique. E, bom, assim, esse filme, ele, pra mim, assim, já pra começar puxando o tema, eu achei ele bem difícil de digerir. Não só porque ele realmente, como a Camila falou, parece muito com um teatro filmado, mas também porque a temática dele é tratada com uma austeridade exacerbada e o estilo ainda é muito marcadamente bergniano, assim. Ainda a Liv parece que está tentando encontrar a própria voz, mas ainda está muito presa nessa linguagem do Bergman, na minha opinião, mas não de um jeito que traduza a estética refinada do Bergman e a beleza que as obras dele têm, assim. Então, eu acho assim que tem a austeridade, mas não se paga em termos estéticos. Então, assim, para começar com a minha opinião, o que vocês acharam? Então, o Encontros Privados, dos 3 que a gente vai comentar aqui, para mim foi o filme mais difícil de assistir, porque eu achei ele o mais longo e eu acho que ela explora menos a linguagem cinematográfica, né? Ela usa mais campo contra campo, acaba que é uma direção muito burocrática. E como foi um filme feito para televisão, uma minissérie feita para televisão, e depois teve uma versão que foi feita para a Cannes, ele assume muito também uma linguagem um pouco televisiva, né? E em episódios, né? Tem 5 episódios com personagens diferentes. Então, tem essa dificuldade que eu tive ao assistir. É um filme que faz parte de uma trilogia. Esse é o último filme da trilogia que foi pensado pelo Bergman. Os 3 roteiros são do Bergman e ele convidou 3 diretores diferentes para dirigir esses filmes. O primeiro é As Melhores Intenções, que é um filme de 91, do Billy August. E o segundo é Crianças de Domingo, um filme de 92 do Daniel Bergman, que é o filho do Bergman. E o terceiro é o Encontros Privados, que é esse filme da Liv Ullmann. Eu confesso que eu só assisti esse último porque eu não tive tempo de ver os outros 2, mas eu fiquei bem curiosa para assistir, até porque são com os mesmos atores, né? E é uma trilogia que ele fez para contar um pouco a história dos pais. Então tem esse lado pessoal desse filme, e é um filme que se passa na década de 20, que conta a história dessa mulher de 36 anos, né, que tem um caso, né, fora do casamento. E eu achei, assim, em alguns momentos, o filme que apela muito para o melodrama. E isso me distanciou um pouco. Eu acho que talvez seja isso para começar. Mas eu tenho outras coisas para falar também. Só para avisar quem tá ouvindo a gente, às vezes o programa de hoje vai ter participação da Jujuba, que é a cachorrinha da Camila, tá? Então não estranhem, ela tá gravando junto com a gente hoje. Isso, ela tá um pouquinho agitada hoje, mas acho que vai Quer passar. dar opinião. Gente, Jujuba cinéfila, tá corretíssimo. É interessante esses encontros privados, assim, como... Ele é o fim de uma trilogia, né? Mas pra mim funcionou como o início da trilogia que a gente vai falar no programa aqui. Para mim, esses 3 que nós vamos falar funcionam como uma trilogia, colocando melhor, assim, né? Porque eles têm essa recorrência de um homem e uma mulher conversando sobre o passado, né? Umas conversas difíceis sobre o passado, né? Que é uma coisa... A Isabel falou bergniano, eu falava bergmaniano, mas acho que pode usar os 2. Acho que tá correta. Acho que as 2 coisas são corretas, assim, as 2 expressões são corretas em relação a Bergman. E vários elementos desses 3 filmes dela, a gente já reconhece o Bergman, né? Ainda mais com roteiro e tudo mais. E esse começa de uma forma convidativa, né? O tio fala, senta um pouco, qual que é a pressa, me conta aqui e tal. E aí isso é o início de longas, ênfase em longas conversas.
que vamos ouvir. E é difícil, assim, é pesado, né? A gente se conectar com vários desses momentos, assim. Tipo, ele tem seus méritos. Eu acho corajoso, por exemplo, a atriz. Eu acho que ela foge de um padrão que a gente costuma ver como protagonista, né? Até por não é tão mais jovem, assim, digamos. Ela não está num padrão de beleza. Isso é um mérito pro filme. E alguns questionamentos religiosos, como Bergman também sempre coloca, né? Que se destacam aqui, né? O Max von Sydow participando, claro, né? Mais um elemento. Esse dilema da infidelidade também é uma recorrência nesses filmes aqui. E falando, né, esses conversadores com flashbacks, né? Esse questionamento eterno do Bergman, de você acredita em Deus? O que é o pecado? É só uma palavra? O remorso e tudo mais? Essa questão moral de falar a verdade? Então, assim, são temáticas interessantes, profundas, filosóficas. E é difícil a gente se conectar com elas, assim. Ainda mais como as meninas pontuaram bem ali, quando não é um filme tão esteticamente interessante, né? Com aquela fotografia deslumbrante e tudo mais. No meu caso, eu até prefiro quando é preto e branco, no caso dos filmes do Bergman. Então, a conexão foi um pouco complexa mesmo, para esse filme. Quando eu era jovenzinha e descobri o Bergman, eu tive que nem a Camila falou, de assistir vários dele, assim, não ficar obcecada, eu tive bastante essa fase. Então, eu meio que acostumei com esse cinema um pouco mais lento, né? O cinema mais lento não, o roteiro dele, né? De como ele desenvolve as coisas, conversas profundas e tal, né? O filme, realmente, ele tem umas partes que eles são mais difíceis de você, tipo... Você perde a atenção um pouco, eu diria. Porque é muito diálogo, aquela coisa de teatro e tal, mas eu gostei muito do filme, eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. Essa questão também que a Estê colocou, da personagem não ser padrão de beleza, eu achei muito sensacional. E se você pensar que foi feito nos anos 90, né? Então, uma coisa que a gente questionou hoje em dia ainda, naquela época ela já estava fazendo, né? E ver o Max von Sydow na televisão é sempre uma coisa maravilhosa, porque eu amo este homem. Bom, os personagens homens deste filme são um pouco irritantes, né? Como quase todos os filmes. Engraçado, né? Uma questão que eu sempre tinha com os filmes do Bergman, que era de falar de como ele entendia as mulheres, de como as mulheres dele eram maravilhosas e tal, né? E nesse filme também, eu gostei muito da personagem, eu consegui criar uma empatia por ela, pela situação toda, e eu fiquei deslumbrada com o cenário da casa da tia dela, da tia da outra moça que a ajudou. Bom, é o que eu tenho a dizer por enquanto. Por falar em cenário, é interessante a casa que... Eu não entendi muito bem se é do tio dela ou é dela, os móveis são todos cobertos por panos, assim... Uhum. Fiquei pensando... Meio fantasmagórico, né? Tudo é um abandono, é um local que já não é para ser habitado, e eu acho que diz muito também sobre esse momento de relação, de transição do relacionamento dela, da forma como ela tá contando pro tio dela, né? E outra coisa que eu acho que é bem importante é pensar que, como vocês mencionaram, como a religião é colocada em pauta, né? E ela busca a confiança de um membro da família para discutir esse momento que ela tá passando, mas é um membro da família que é um padre, né? Então, na verdade, ela não tá se aconselhando com um amigo, ela tá se aconselhando do ponto de vista religioso também, de certa forma, embora religioso com uma grande intimidade, um grande carinho, né? E pensar nesse envolvimento extraconjugal dela com o Henrique, e em como ela tá disposta a fazer as coisas e ele tá muito incomodado. Quer dizer, desculpa, Henrique é o marido dela, né? O seminarista é o Tomás, né? Como ela tá pronta pra tomar as decisões que são necessárias pros dois, e ele se coloca muito incomodado com, por exemplo, a necessidade de usar uma aliança, como isso seria moralmente questionável, usar uma aliança sem estar casado. E como ele mesmo, no meio de uma fuga idílica que os dois combinam, né? Por um período de tempo ficar na casa dessa tia, juntos, né? Desiste no meio porque se sente incomodado com aquela situação, né? É um incômodo moral, é uma coisa que tá pesando pra ele, enquanto que pra ela parece que isso é uma escolha muito clara. Mesmo que socialmente, enquanto mulher, isso seja muito mais prejudicial pra ela. O que
achei interessante no filme também é que muitas vezes o que ela tá narrando para os personagens, porque ela tem esses 5 encontros, né, com personagens diferentes, e muitas vezes o que ela tá narrando sobre o que aconteceu do passado dela, o que a gente vê na cena é diferente. E às vezes dá a impressão de que o que de fato aconteceu é uma versão diferente. E ela tá narrando uma outra versão para as pessoas que ela vai encontrando. Isso eu achei legal na linguagem do filme. Eu não gostei nada do personagem do Tomás, que é o amante. Assim, eu achei ele muito bobo, desastrado. E ele desiste, se arrepende muito rápido assim, do que acontece, né, entre eles dois. Sim. E ele fala, a aventura me oprime. Então, assim, é meio frustrante você ver a relação da personagem principal, a Anna Bergman, com o personagem do amante, assim. Eu acho ele muito bobo, muito desastrado. E é interessante que quando ela volta para o casamento, ela fala que eles estão mais amigos, né, do que companheiros, de fato. E eu achei interessante esse dado porque no próprio documentário Liv e Ingmar, ela fala que durante esse processo de filmagem do Encontros Privados, ela se encontrou com o Ingmar, já tinha terminado o casamento com ele, e eles estavam passeando assim pela rua, e aí o Ingmar falou, olha só que interessante, durante esse tempo todo, a gente já passou por tantas coisas, tantas brigas e tantas discussões, mas a gente está aqui, a gente ainda é amigo. E eu achei esse um dado interessante com relação à própria trajetória da personagem da Anna Bergman, né, que é inspirada na mãe do Bergman. Acho que, de certa forma, a Liv se identifica com isso, sabe? Nessa relação do casamento dela com o Bergman. E lembrando também que essas vivências de infância do Bergman e esse relacionamento, a questão da mãe dela, a questão da religião e tudo, aparecem marcadamente também no filme ou no seriado, a depender da versão que você assistir, né? Fanny Alexander do próprio Bergman, né? Que também é interessante. Só queria comentar uma coisa sobre os personagens, como a Camila estava falando. Eu não gostei nem um pouco do amante, porque, sei lá, como ela disse, ele desiste muito rápido, isso é muito frustrante no filme, né? É aquela coisa, né? A mulher coloca toda a vida dela em xeque, isso a gente vai ver no próximo filme, né? No Infiel. Ela coloca toda a vida dela em xeque e ele sai fora quando pesa um pouco, sabe? E ela tem que tomar decisões com esse amante, ela tem que tomar decisões com o marido, né? E ela passando por uma situação totalmente, sim, fora de controle, e o marido preocupado que a casa está suja, que a planta está morta, né? Então, meio que podem passar décadas e as frustrações vão ser as mesmas. E acaba que ela tava hesitando de contar pra ele a verdade, porque ela tava preocupada, né? Tipo, qual que vai ser a reação? Ele não vai ficar bem, ele é muito depressivo, não sei o quê. E aí ele surta com umas coisas nada a ver, assim, tipo... E ela vê que não teria como prever essa reação, que ela não conhece ele tão bem, assim, né? Então é massa por retratar esses dilemas humanos mesmo, das relações e tal. Mas não consegui sentir muita empatia, assim. E tem uma coisa ainda sobre o marido, que logo que ela tá conversando com o padre, numa das primeiras cenas, ela fala que ela tem que ir logo pra casa, porque ele fica nervoso quando ela não atende, de prontidão, assim. Isso meio que dá já uma ideia do que é esse cara. Enfim, tem esse marido, tem esse amante bunda mole, e é muito frustrante, tadinha, a vida dela. Eu espero que ela tenha tido uma vida melhor depois disso. Pois é, e essa coisa de a mulher dividida entre o marido, que não é grandes coisa, um amante que também não é grandes coisa, aparece de novo no segundo filme, né, que a gente vai começar a conversar, que é o Infiel, de 2000, também com o roteiro do Bergman, e que trata do relacionamento destrutivo entre a Marianne e o seu amante David. O marido dela, Marcos, ao descobrir o caso, começa uma batalha pela guarda da filha, Isabelle, mas tudo acaba em tragédia. O filme foi indicado a Palma de Ouro em Cannes. E é de novo, né? Isso aí, né? Eu acho que em determinados momentos esse filme é tão parecido com Encontros Privados que eu tinha a impressão de que era uma refilmagem, mas assim, os elementos divergem. Mas é como se reciclasse algumas coisas. E essa sensação de que essa protagonista não merecia algo melhor do que qualquer um dos dois homens aí que estão em torno dela, né?
E nesse caso aqui, o marido dela, que é o Marcos, né, interpretado também pelo mesmo ator que interpreta o seminarista, o Tomás, no primeiro filme, né? Então tem isso em comum também. Bom, esse filme eu tinha visto já há alguns anos e revê-lo eu achei um pouco mais cansativo dessa vez. Ele podia ser um pouco mais curto, mas também tem aquela coisa, né? São temas muito pesados sendo jogados na sua cara o tempo inteiro. Dessa vez eu fiquei muito mal com a parte em que a personagem principal ela é totalmente humilhada pelo ex-marido e o amante não ajuda de forma alguma, humilha mais ainda e isso foi desesperador pra mim. Novamente, né, um caso em que nenhum dos dois presta. E uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é as cenas que eles estão no hotel em Paris são tudo em tons de vermelho. E me lembrou bastante o Gritos e Sussurros, né? Que o Bergman usou muito a cor vermelha nesse filme. Cara, aí eu fiquei sim. Então, aí eu fiquei fazendo essas ligações, né? Não tem como, né? Você vê um monte de filme do Bergman, o roteiro é dele, uma atriz que atuou na maioria dos filmes dele, então esses elementinhos eu acho que ela puxou. Não sei se foi como uma homenagem e tal, mas eu gostei de reconhecer esses detalhes no meio. Uhum. É o quarto do hotel, né? Completamente vermelho. Eu lembro do Sarabande também, do Bergman, porque tem esse ator. Fala aí o nome dele pra mim, Michele Erland Josephson. Tá Joseph certo? Erlandson. Então, é o mesmo ator, né, do Sarabande. E tem a Liv Ullmann também atuando nesse outro filme do Bergman. De novo, né, tipo, homem e mulher, discutindo sobre o passado. No Sarabande eles até olham fotos e tal. Altas nostalgia. Nostalgia é o ingrediente principal. Mas gosto muito mais do Infiel do que desse Encontros Privados, assim, até por questões estéticas mesmo. Acho ele mais bem trabalhado, né? Não sei se foi o ensaio, assim, acho um segundo filme melhor. Apesar disso, né, de que os caras são ultra irritantes. Tanto o marido quanto o amante, assim, a gente fica vendo a personagem maravilhosa se destruindo por causa desses caras bundão e tal. Eu lembro de ler numa dessas duas biografias da Liv Ullmann, que ela fala que ela sempre viveu muitas emoções como atriz e que ela desconfia, por exemplo, você é uma atriz? Chora aí então pra eu ver. Chora aí, sabe, sem um preparo, começar a chorar do nada. Então ela sempre desconfiava de atrizes que conseguiam fazer isso, que passavam pela emoção da atuação de uma forma artificial solicitada, né? E aí eu lembrei disso naquela cena que a protagonista tem uma crise, assim, de choro, né? Muito intensa, pensando na filha dela. Aquela menininha, inclusive, foi um dos motivos que eu gostei bem mais desse filme, que é muito amorzinha a menininha, a filha do casal. E tudo que ela pensa na filha, porque com essa separação, como é que vai ser e tudo mais, isso foi muito intenso, assim, aquela cena especialmente e esses questionamentos todos, assim, mas muita raiva dos caras. Nossa, aquele amante é muito tosco. Nossa, terrível, terrível. Eu gostei do Infiel, mas é uma história muito pesada, né, gente? Uma história muito pesada, com desfechos trágicos, mas eu gostei, eu acho que ele é mais elaborado cinematograficamente, eu gosto muito do início. Eu acho que no início a Liv Ullmann, ela acaba até dando uma resposta assim dela como diretora, né? Acho que ela se impõe um pouco como diretora, porque aparece a personagem da Marianne por detrás da câmera, né? Na primeira sequência, quando ela não aparece de imediato para esse personagem do Bergman, né? O alter ego do Bergman, ela tá por detrás da câmera e ela pede pro Bergman descrevê-la. E quando o Bergman vai fazer a primeira descrição dela, descreve como uma mulher atraente, né? Então, a primeira descrição que ele faz da Marianne é pela beleza dela. E quando ela vai descrever o David, ela faz uma descrição psicológica. Então, ela mostra essa distinção assim, do que é o olhar de uma mulher e o olhar de um homem sobre outras pessoas, né? Eu acho que no momento em que ela coloca essa personagem principal, a Marianne, por detrás da câmera, acho que ela tá dando assim, uma autoridade de direção, embora seja um personagem que foi criado pelo próprio Bergman. Mas eu acho interessante esse jogo, sabe, do criador, de quem está criando o personagem e da própria personagem.
E é um filme que usa muito traveling, usa muito zoom. Então, achei, do ponto de vista da linguagem cinematográfica, muito mais elaborado. Isso me atraiu mais. É claro que os personagens masculinos são todos muito estranhos, violentos, né? Eles agem de uma forma muito impulsiva. São todos violentos, agressivos. Quando não é o que eles querem, o sexo é extremamente violento. E isso foi muito doloroso de ver. Mas, enfim, inclusive o próprio advogado da família, né? Quando acontece a separação, que o advogado falou que se fosse há 20 anos, se acontecesse o divórcio há 20 anos atrás, provavelmente ela não teria chance nenhuma, porque seria considerado abandono de família. Uhum. Então, achei... Inclusive, esse próprio personagem, que é o advogado da família, é uma pessoa extremamente repulsiva. Realmente. Assim, pra falar a verdade, eu também gostei bem mais do Infiel. Ele é muito mais cinema, né, do que o Encontros Privados, mas esse incômodo que a gente fica enquanto tá assistindo, ele é real, assim. É um filme muito difícil, é muito pesado mesmo. E uma coisa que eu fiquei pensando foi na postura fraca dessas mulheres, né, em ambos os filmes, porque elas trocam maridos que são homens que são em branco, assim, são homens até sem graça, vamos dizer assim, né? Embora com esse aspecto violento, né, esse lado violento, por amantes que não tratam elas bem, né? Então, em determinado momento aqui, o próprio David, ele meio que bate ela e depois começa a rir, como se aquilo tudo fosse uma brincadeira ali, sei lá, ele tava como se fazendo um joguinho, né? Mas aquilo tudo é muito perturbador e a gente percebe que a personagem não tá à vontade naquela situação, né? E ao mesmo tempo, quando ela conversa com o ex-marido no final, ela diz pra ele que... Quer dizer, quando ela conversa com o próprio David no final, ela diz que eles humilharam o ex-marido dela, né? Então ela coloca também o ex-marido nesse papel de pobre homem, abandonado e ferido em sua masculinidade, assim, né? Então eu não sei, assim, se eu fiquei desejando uma postura mais forte, uma tomada de decisão, assim, mas ao mesmo tempo a personagem tá tão envolvida em dois relacionamentos tão tóxicos e abusivos que eu não sei que tomada de decisão eu poderia esperar dela, sabe? Porque ela tá refém daquela situação. Sim, porque é difícil perceber enquanto você tá vivendo, né, na lama, né? É muito, muito complicado. Aí a gente consegue ver de fora e esperar que ela tenha uma atitude, mas é difícil, porque a gente sabe que acontece demais, porque pra pessoa que tá envolvida é complicado de sair daquilo, né? E esse filme, como vocês bem falaram do traveling, né? A gente percebe claramente ali, tipo, a câmera passeando e tal, e isso é mais atrativo como cinema. Ele me lembra um pouco o Ninfomaníaca, do Lars von Trier, por esse elemento dos três filmes, né, da conversa confessional e tal, sobre o passado. Aqui ainda mais, né, porque é um homem mais velho e tudo, uma mulher ali, falando sobre experiências nesse sentido, né. E em algumas dessas experiências chega a ser doentio que a gente assiste. O nível de chantagem, tudo que ela passou e tudo mais. Então, mais um que é pesado. E um detalhe interessante que eu notei também, na caracterização do amante, né? Que é uma coisa boba, assim, mas eu achei sensacional a Liv fazer. Eles estão jantando, né? Tipo, o marido, a Marianne, e o amante é convidado para casa. Aí tem uma hora que ele, na hora de comer a sobremesa, assim, ele se serve e aí ele coloca a colher da sobremesa na boca e devolve. Aí eu falei, gente, aí você mostrou seu caráter todo, entendeu? Olha que sacanagem, não tem ninguém olhando, eu vou botar a colher na boca e vou devolver lá na sobremesa. Então eu achei muito sagaz a Liv filmar isso, que é uma coisa cotidiana ali do dia a dia, mas já diz tanto, não confia nessa pessoa, tá te enganando pelas costas, sabe? É tipo a vontade demais na casa dos outros, né? Muito folgada, exatamente. Eu achei o primeiro encontro que ela tem com o David,
quando eles já, né, se encontram mesmo e já passam a ser amantes, ele demonstra uma instabilidade emocional muito forte. E ele fala que ele é um fracasso, que a vida dele é um desastre. E eu sei que esse é um tipo de argumento, ou uma lamentação, um tipo de chantagem emocional muito comum que é usada por homens quando eles estão em casos de traição. É muito comum os homens falarem que eles são um fracasso, que a vida deles não vale a pena, que fazem tudo errado, para chantagear as mulheres, né, e que as mulheres sintam pena disso e as mulheres servirem como se fosse o alívio desse homem que está com problemas. Tanto é que a personagem da Marianne fala, né, que a vida ela pode ser excitante, pode ser alegre, pode ser... e que ele não deveria estar se colocando tão para baixo, né? Então, achei isso curioso. Essa cena específica eu achei muito curioso, porque é um tipo de comportamento muito comum dos homens, né? Se colocarem para baixo nesses casos de traição. E até como pensar que isso que foi o início desse relacionamento deles, né? Tipo, apelar para uma questão, talvez, não como um padrão feminino, mas uma maternidade, sabe? Ah, nossa, coitado, ele tá triste, segura minha mão aqui. Então, assim, começar um relacionamento dessa forma, né? De piedade e tal. Foi muito bem representado ali. Essa recorrência, que eu acredito que deve acontecer demais. Esse homem, né? Ai, como eu estou triste, como eu estou sofrendo, e depois ele vai mostrando as garrinhas, né? Eu fiquei pensando na paleta de cores do filme também, porque quase toda a trajetória dos personagens, eles se vestem, todos eles praticamente só de tons azulados bem clarinhos, quase cinzas, né? E aí, quando chega no final, quando tá, assim, pro desfecho, né? O terapeuta dela tá vestido de marrom. E aí, esse marrom, eu fiquei tentando colocar um sentido nessa trajetória toda azulada, sabe? Mas eu não consegui processar muito bem, pra falar a verdade. Talvez eu vou cortar isso, talvez não. É porque acabou que você não falou o porquê do marrom que você achou, né? Tipo... Pois é, mas é porque eu não consegui botar um sentido, sabe? Eu fiquei pensando se era algo relacionado a esse desfecho mais trágico. Uhum. Mas e aí o azul também não é pra passar a ideia de idílico, porque na verdade nada é idílico até ali, né? Uhum. Então eu não consegui entender o marrom dele no final. É isso. E o filme mais recente da Liv Ullmann, dessa vez foi escrito também por ela, além de dirigido, que é o Miss Julie, de 2014, baseado em uma peça do August Strindberg. E numa noite de solstício de verão, a Miss Julie, que é a personagem principal, né, trava um diálogo com seu criado John, num misto de repúdia e sedução, que também acaba em tragédia. E nesse caso é um filme em língua inglesa, né? E, cara, esse filme já é outra coisa, assim. Aqui estamos falando sobre cinema mesmo, sabe? A gente pode questionar determinados aspectos, gostar ou não e tal, mas ele é bem dirigido, ele tem uma estética impecável. E o que dizer daquele vestido azul petróleo da personagem, né? Assim, que como o filme se passa o tempo inteiro, praticamente o tempo quase inteiro, dentro de uma cozinha ali. Então vira a noite, os personagens não trocam de roupa, né? O filme inteiro se passa numa mesma sequência de dia, né? Ela tá o filme inteiro com esse vestido. E que vestido é esse, minha gente? Nossa, é muito impressionante aquele vestido. Bom, dos três, pra mim, esse visualmente é o mais lindo. Ele se passa no Midsummer Night, né? Eu não sei como é que é traduzido isso. Na legenda tava, tipo, noite de alto verão. É tudo muito claro, muito vívidas as cores, né? E aí, tipo, tem esse vestido maravilhoso dela. Tem a Samantha Morton, que é uma das minhas atrizes preferidas da vida. Eu não era muito fã da Jessica Chastain, e depois desse filme eu falei, caramba. E um ponto muito importante desse filme pra mim, foi o primeiro filme que eu achei o Colin Farrell
considero uma pessoa aceitável, assim, a existência, porque eu achava ele desprezível em todos os sentidos da vida. Sim, gritando enorme sim aqui. E depois desse filme eu falei, caralho, esse cara sabe atuar, esse cara é bom, ele só precisava de uma direção decente, né? Tanto que você vai ver ele no The Lobster, vai ver ele no True Detective depois, aí eu falei, caralho, mano, esse cara, ele consegue ser foda, assim, basta uma direção, né? Miss Julie é uma peça do Strindberg, que eu li na época, que eu fiquei tão obcecada com o filme, que eu fui ler a peça e tal, gostei muito, eu tive uma fase de obsessãozinha com o Strindberg, e aí depois você vai descobrindo que ele é um lixo, né, que ele foi um lixo com mulheres, etc. E só um adendo, assim, né, eu vi esses tempos numa capa de um livro dele novo que vai ser lançado com um selo, tipo, livro feminista, eu falei, nossa... As pessoas fazem de tudo pra vender o feminismo, né? Até colocar esse selinho pra um escritor misógino. Mas tudo bem, é a vida. Por enquanto é isso que eu tinha pra falar, gente. Já comecei problematizando. Eu acho que eu vou problematizar um pouco também, Michelle, porque eu senti um pouco dessa misoginia no filme. Por mais que... Não sei, pra mim, eu fico me perguntando assim, o que levou a Liv Ullmann a fazer uma adaptação pro cinema de um texto do Strindberg, né? Porque eu acho que ela é muito fiel ao texto dele. E aí, eu acho que o que fica muito visível no filme é a questão da diferença social se sobrepondo à questão de gênero. Eu acho que o personagem do Colin Farrell, o John, ele sempre usa o argumento de que ele é um criado, né, que a condição dele, digamos, seja uma condição social mais desfavorável em relação a ela, e isso vira um argumento para ele ser escroto com ela, para ele ser violento e fazer o que ele faz no filme. E isso me incomodou muito, né? Eu acho que a questão da diferença entre homem e mulher, de algum modo, ela fica presente no filme, mas me parece que a questão social, ela se sobrepõe à questão de gênero e isso me causa um incômodo. Foi o mesmo incômodo que eu tive em relação ao filme argentino Paulina. Não sei se vocês chegaram a assistir. Mas ali no Paulina, parece que a questão da mulher, né, e a relação de poder que pode existir entre um homem e uma mulher, parece que isso fica secundário em relação a uma questão social. E isso me incomoda, sabe? Quando o social acaba sendo, a diferença social acaba sendo um argumento ou um subterfúgio para você ter poder sobre uma mulher. Isso que a Mi falou do Colin Farrell, eu assino embaixo totalmente, inclusive pelo Lagosta. Esse filme que eu fiquei, gente, o cara tem as moral e tal, e depois eu comecei a respeitar ele mais, porque eu odiava, eu não conseguia ver, assim. E eu assisti esse filme direito mesmo, na época que saiu, eu até comentei sobre ele no Cinema em Cena, num dos podcasts, e eu confesso que para esse programa eu só consegui rever algumas cenas que eu gosto mais, assim. Mais pro final, que o pau tá quebrando mesmo. Ainda me impressiona muito aquele passarinho, sabe? A relação dela, o que acontece com o bicho e como que ela percebe que aquilo é doentio, que ele é capaz de fazer crueldades e tal. A Samantha Morton também tá muito bem. Inclusive a Jessica Chastain mesmo, eu também comecei a respeitá-la muito mais depois dessa atuação, porque é um filme de atuações, né? Aquela casa, o vestido é um outro personagem, poucos atores e uma peça de teatro, né? De novo, a estrutura teatral ali sempre presente. E tem um pug, né? Tem o cachorrinho fofo. Ele cumpre aí a minha cota de animais em filmes. Acho que sempre tem que ter um bichinho. Temos aí o passarinho e temos o pug. Pois é, eu também concordo com a Camila. Eu gostei desse filme acho que pela soma de dois fatores, assim, é a direção e as atuações, porque centrado praticamente em 3 atores, né? Os 3 estão atuando de uma forma inacreditável, assim, isso segura o filme de uma forma e, ao mesmo tempo, é perceptível que é uma peça de teatro, mas a gente se descola da teatralidade do que está se desenrolando, e aí entra um trabalho de direção também, de conseguir descolar esse efeito, né? Porque tantas peças que a gente assiste adaptadas e a gente pensa, tô assistindo um teatro filmado, né? E aqui a movimentação de câmera, dinâmica e a forma como eles estão se movimentando em cena fazem com que a gente um pouco
se desvencilhe dessa ideia, né? Mas essas questões que a Camila levantou, que é a questão de classe, a questão de gênero, são incômodas sim. A personagem, que é a cozinheira, a Kathleen, em um determinado momento, fala, né? Classe é classe, né? E que a nobreza inspira eles, enquanto trabalhadores que servem a nobreza, né? A serem melhores. Então é aquela noção de nobreza divina mesmo, né? E isso me lembrou muito os discursos do Fellows, que é o roteirista do Assassinato em Gosford Park, e Downton Abbey, que sempre coloca também a nobreza nesse lugar de divindade, de bondade, que está concedendo uma vida melhor para esses empregados e inspirando-os a se tornarem pessoas melhores, né? E aí, coincidentemente, eu estava lendo outro dia A Mulher e o Cinema, que é da Anne Kaplan, e ela tem uma frase que ela fala assim que podemos ver também como melodrama familiar, um gênero destinado especificamente para a mulher, funciona tanto para pôr à mostra as restrições e as limitações que a família nuclear capitalista impõe à mulher, quanto para educar as mulheres a aceitar essas restrições como naturais e inevitáveis, como devido. Embora esse filme seja em um período não de o capitalismo contemporâneo, vamos dizer assim, e ela tá falando em família nuclear capitalista, eu fiquei pensando muito no filme como um melodrama familiar marcado pela classe social, né? Escrito por um homem que vai estabelecer esse espaço da mulher e o erro no qual ela não pode incorrer, que está relacionado à sexualidade, né? E ao mesmo tempo que ele se apieda da situação dela em um determinado momento, em termos de roteiro, né? Ele também condena ela de maneira irremediável pelas ações que ocorrem, né? Então, é justamente isso, assim. Existe uma certa falta de empatia em termos de roteiro com a personagem, condenando ela por não se colocar nesse espaço, que é o espaço, como dizia ali a Anne Kaplan, natural e inevitável no lugar familiar, né? E por ela ter ousado ter um espaço que não era esse devido à classe social dela também, né? Condenar ela. E aí entra a coisa do ficar transtornada por causa do sexo, né? Essa imagética de Ofélia, né? Que é sempre utilizada para colocar a mulher enquanto louca, né? Assim... Não, e lembrando que o desfecho trágico acontece com ela. Sim. Ele sai a salvo, né? Ele fica salvo, né? Então Aparentemente é isso, não vai acontecer nada com ele, mas com ela é condenada, de fato. É a mulher que é condenada. É exatamente isso. Mas tirando isso, eu concordo com vocês que o filme, ele é o mais bem trabalhado cinematograficamente, né? Ele é bem cuidadoso na arte, nos figurinos e na própria composição dos planos. Isso, sem dúvida, assim, acho que demonstra uma maturidade de direção. Mas é isso, a pergunta que eu faço é o que levou a Liv Ullmann a fazer uma adaptação cinematográfica sendo muito fiel ao texto do Strindberg, sabe? Olhando por esse lado, eu acho que ela poderia ter subvertido mais, assim. Eu acho interessante a dinâmica de sedução que existe no começo, né, da personagem da Miss Julie indo atrás do John, mas ela força a barra bastante, né? E poderia ser uma coisa mais no sentido de sedução mesmo e menos de se forçar enquanto autoridade sobre um empregado, né? Embora existem esses aspectos meio de dominação e submissão ali que aparecem em algumas cenas enquanto, sei lá, uma insinuação sexual, né? Que eu acho que poderia ser um pouco mais interessante, né? Mas é isso, assim, poderia ter subvertido mais. Eu gosto do resultado final, mas eu acho que é um filme que ele é muito cruel com a própria protagonista, que a princípio é mostrada como uma mulher tão forte. E aí, quando ela tá em uma situação de tensão, né, que ela até fala, perdi a honra da minha família pra você, né? A resposta do John é tipo, você é a sedutora. Uhum. Não, e quando acontece a cena de abuso, né, porque ele estupra ela naquele momento ali, né? Ele diz assim, desculpa, você não me entende, me perdoe, você não me entende. Então, há momentos em que isso fica muito claro, assim, esse exercício de poder que é de gênero fica muito claro. Isso que a Isabel comentou me deixou bastante confusa, assim, da primeira vez que eu vi, porque
primeiro você tem aquela coisa da dominação de classe, né? Ela obrigando que ele dance com ela, ele obrigando que ele faça todas as vontades dela. E de repente é ele como homem dominando a situação e colocando ela no papel de louca e querendo que ela pegue o dinheiro do pai para eles fugirem. Não, mas você que tem que fugir, você que fez essa besteira e tal. E a tadinha da Samantha Morton lá no meio dessa situação, que ela fica toda hora, né? Não, mas nós somos os empregados, a gente tem que colocar no nosso lugar. E também, né, tem aquela questão da crueldade da Miss Julie, no caso, né, porque ela dá um abortivo pra cachorra e a cachorra começa a passar mal. E aí você tem toda uma visão, tipo, ai, que mulher má, que mulher cruel. E de repente o negócio subverte totalmente, ela sendo humilhada. E, nossa, é muito pesado esse filme também. E, pra mim teve esse alívio de ser um filme muito bonito visualmente, dar uma segurada, que se fosse uma coisa mais sombria, nossa, ia ser absurdamente triste. Não que não seja, né, ia ser mais ainda. Uhum. E essa questão do abortivo não é nem só pra destacar uma certa crueldade dela, mas pra destacar também como ela tem uma noção de classe muito marcada, porque a cachorra dela tava grávida por causa do cachorro de um caseiro, né, do cara da casa de caças, né, então... ela não queria que a cachorra tivesse filhotinhos de um cachorro que não era de raça, que não era do mesmo local, do mesmo nível que essa cachorra. E aí, essa noção de classes... isso é pra mostrar como a noção de classes dela se desmancha naquele momento quando se trata do John, assim, né? Que aí uma certa perseguição que ela tem em torno desse funcionário, né? Aí ela não leva essa divisão de classes de uma maneira tão firme. Uma coisa que eu lembrei, assim, uma diferença muito grande desse filme em relação a um outro filme que tem uma questão de diferença de classe também, em relação entre homem e mulher, e que tem essa diferença de classe, é muito evidente, mas ao mesmo tempo o personagem masculino, ele não maltrata a mulher, é o Grandes Esperanças, né? Que é um filme inspirado na obra do Charles Dickens, em que acontece esse domínio da mulher, porque a mulher vem de uma classe mais privilegiada e ela foi ensinada pela avó, acredito que seja a avó, a maltratar todos os homens. E ela faz isso com um cara que ela se apaixona, só que ele, em nenhum momento, ele maltrata ela, por causa dessa diferença social. Ele não usa a diferença social como um subterfúgio para maltratar a personagem da mulher. E isso eu acho uma diferença crucial em relação a esse texto do Strindberg, que está no Miss Julie. Sim. Alfonso Cuarón, maravilhoso, com o filme inteiro verde, para falar de esperança, né? Coisa linda. E aquela cena final, assim, pra mim é a minha parte preferida, que ela é pictórica, né? Tipo, você pode emoldurar aquela cena. É muito, muito triste, mas é muito poético e muito bonito também. Muito Ofélia, né? Muito. Bom, como eu disse, esse é o que eu mais gostei, assim, visualmente. A Olivia Colman conseguiu... Acho que ela finalmente conseguiu encontrar um jeito dela fazer cinema que não seja tão atrelado ao Bergman, né? Eu acho que tem uma cara mais de Olivia Colman, que eu espero que ela faça mais filmes, né? Apesar de já estar mais senhorinha. Pra mim também foi uma grande consolidação desses atores, assim. Tirando a Samantha Morton, que eu já achava sensacional, o Colin Farrell, puta que pariu, que cara bom ator. E a Jessica Chastain também. Eu tinha visto alguns filmes com ela, nada de muito destaque, mas nesse eu falei, caramba, que mulher foda, né? Enfim, tirando todas essas ressalvas que a gente falou que é uma questão de texto mesmo, né? Não sei nem se é da direção da Olivia Colman. Eu gosto bastante desse filme. Pra ser sincera, eu também fico curiosa. Ela tá com 79 anos, a Varda tá com 89, então ela ainda tem aí pelo menos uns 10 anos, né, pra continuar dirigindo. E eu digo isso porque o resultado desse filme, embora tenha alguns incômodos a respeito do roteiro como um todo, mas ele é muito cinema, assim, e aí eu fico curiosa de saber o que ela vai fazer daqui pra frente, sabe? Sem tanto essa influência do próprio Bergman próximo dela, porque enquanto cinema é um filme incrível. Bom, a gente queria lembrar vocês que os principais filmes e referências que foram mencionados nesse programa vão estar linkados no post. Vocês podem mandar o seu feedback pra gente ou no nosso e-mail novo, lindo, contato@feitoporelas.com.br, no SoundCloud também.
nas redes sociais, né? No Twitter, Facebook, no Instagram, que eu faço curadoria. O nosso Letterboxd também tem nossas estrelinhas, o quanto a gente gostou de cada filme. Comenta lá, pessoal. Curte, compartilha. E se você puder, avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. E além do iTunes, a gente pede que, se vocês puderem compartilhar os nossos programas e apresentar para as outras pessoas, isso nos ajuda demais. E também a apresentar o podcast para pessoas que não conheçam ele, porque toda divulgação é bem-vinda. Se a pessoa não conhece podcast, não sabe como funciona, mostra como funciona, como baixa no celular, como assina o feed. Tudo isso ajuda muito a gente. E a gente agradece toda a ajuda, porque toda a visibilidade ajuda a gente a crescer também, né? Muito obrigada a vocês por essas ajudas e pela audiência. Até o próximo programa. Valeu, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br/Feito por Elas ou patreon.com/Feito por Elas. Feito por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.